Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para transformar. Tá aí Anderson Freire cantando bonitão, louvor lindo, transformação. Só Ele tem o poder para transformar. Jesus Cristo, somente Ele tem esse poder para transformar. Tá certo? Vamos, enquanto o povo chega, vamos ouvir mais um pouquinho de louvor, né? Gislaine e Milena cantando Dependente. Muito boa tarde, meio-dia e 57 minutinhos. Rádio Amor Incondicional é o amor de Deus por você. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa hora, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas vaso, pode me moldar. Só te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que quebra o meu eu. É, Senhor. Povo de Deus, vamos lá, gente. Pessoal aí ligado no Spotify, pessoal do Deezer, o pessoal do CX Rádio, do Radiosnet, pessoal do site radioamorincondicional.com.br, do aplicativo e do Facebook. Vamos lá, gente, vamos. Palavra de hoje, Jeremias, capítulo de número 1. Nós vamos aplicar a mensagem de hoje na Bíblia de Estudo da Sociedade Bíblica Brasileira, o exemplar da Bíblia NTLH, nova tradução, na linguagem de hoje. Possa ser que a interpretação, as palavras seja um pouco diferente das vossas, porém o conteúdo e o objetivo é o mesmo. Vamos lá, meus amigos? Alguém aí, diga amém? Glória a Deus. Pastora Lucinéia, o pessoal já está aí conectado. Ana Luísa entrou. Vamos lá, vocês que vão entrar aí, dá um amém aí. Amém, assim seja, tá certo? O som tá bom aí com vocês?
Pastora Adriana, é ela? Pastora Adriana, tá aí, amém, que bênção. Vamos lá, gente, compartilha, tá certo? Vai ajudar muito. Essa mensagem, ela ir além de onde nós imaginamos. Compartilha aí que é bênção, tá bom? Vamos lá, Jeremias capítulo de número 1. Se o áudio estiver muito alto, gente, vocês falam comigo, tá? Fazer um trabalho bacana aqui para a glória de Deus. Gente, quem mandou áudio agora, vamos ver se no final do programa a gente consegue colocar, antes do final do programa, é claro. Vamos lá. Jeremias capítulo de número 1. A palavra do Senhor vai dizer: este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias, e falou de novo quando Joaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. Versículo 4. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: o Senhor, ó Senhor. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, eu não sei falar, pois sou muito jovem. Em outras traduções, diz que Jeremias falou: eu não sei falar, pois sou como uma criança. Tá certo? Vamos continuar a leitura aqui. Versículo 7. Mas o Senhor respondeu: não diga que é um jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Meu Deus, hoje estou lhe dando poder sobre os reinos, sobre as nações, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Palavra do Senhor. Deixa eu me recompor. Que a palavra ela já veio de encontro ao meu coração. Às vezes a gente se acha tão insignificante que só mesmo a palavra ela já nos confronta.
Há exatamente 7 anos atrás, desceu uma unção sobre a minha cabeça, pastoral. No dia 5 de outubro de 2014, eu e a minha esposa fomos consagrados, pastor evangélico e a missionária. E por algum momento da minha trajetória eu falava com o Senhor: Senhor, não estou pronto, não estou preparado. Pastor, uma coisa que às vezes a gente almeja. Eu, na minha época, eu almejava porque eu via os meus líderes e eu me espelhava. Eu olhava para eles e eu falei: poxa, um dia eu vou ser um pastor. Só que é diferente quando você passa a exercer. Por que eu estou falando isso, gente? Porque Jeremias, ele teve esse mesmo confronto interno. Jeremias, ele foi criado por uma família sacerdotal numa cidade chamada Anatote, que era como se fosse o interior, uma cidade bem isolada na tribo de Benjamim. E ali, tão jovem, Deus ele já começa a fazer promessa na vida de Jeremias, dizendo que eu tenho muita coisa boa para fazer na tua vida. Eu tenho planos. Sabe quando você espera um filho? Quando você espera um filho e ele começa a crescer na barriga da sua esposa e você começa a fazer planos. Vou comprar um berço assim, vou botar a roupinha desse jeito. Se for menino, eu vou cortar o cabelo do jeito que eu gosto. Vou botar um tênisinho bonito, uma calça jeans assim. Vou dar para ele tudo do bom e do melhor. Vou criar ele no caminho do Senhor. Vou fazer tudo que eu não tive, eu vou fazer com ele. Assim é Deus. Quando você estava no ventre da tua mãe, a Bíblia vai dizer que Jeremias ele confronta. Ele entra nesse complexo de inferioridade, mas ele começa a dialogar com Deus e falando: Senhor, eu não estou preparado. É como se Jeremias falasse: o Senhor errou o alvo. E Deus ele diz: eu não erro. Quem eu escolho, eu garanto, eu capacito. Muitas das vezes somos nós quem fugimos do chamado do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor disse: antes de você nascer, Adriana, antes de você nascer, Lucinéia, Vivi, antes de você nascer, Ana Luísa, antes de você nascer, você que está me ouvindo, assim como você tem essa ansiedade, esse prazer de um filho que está no ventre, e você promete antes de nascer, assim foi o Senhor. A Bíblia vai me dizer: se nós que somos maus com os nossos pensamentos muitas das vezes, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine Deus que está nos céus. Agora me responde, Lucinéia, se o teu filho te pedir um peixe, tu vai dar uma serpente? Assim é o desejo do nosso Deus. Ele somente quer
que nós façamos a vontade dele. Ele simplesmente quer que nós andemos no caminho dele. Ele simplesmente quer que você fale aquilo que ele mandou você falar. Jeremias não era profeta. Jeremias era sacerdote, ele nasceu numa casa de sacerdotes. Mas Deus o chamou para exercer uma nova função. Eu não sei como é que está na tua casa agora, o que você está passando no teu íntimo, no teu interior. Mas Deus é um Deus que muda as coisas. Ele muda a trajetória. Ele muda a história. Talvez há pessoas agora que estão me escutando que está trilhando um caminho de derrota. Mas Jesus, ele não te escolheu desde o ventre da tua mãe para você andar desgarrada como ovelha desgarrada. Deus, ele não te escolheu para você viver como cauda. Deus, ele te escolheu e te capacitou para você viver como cabeça, com dignidade, com propósitos. O Senhor te chamou para ser profeta para as nações. Qual a nação a qual nós vivemos hoje? O Senhor te chamou para abrir a tua boca e pronunciar que Jesus, somente Ele, é o caminho, a verdade e a vida. Vamos voltar aqui. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu te escolhi. Você sabe o que é isso? Quem está falando aqui não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Maria, não é teu pai, não é tua mãe, não é teu tio, não é tua avó, não é o seu avô, não é teu colega. Quem está te falando aqui é o Criador do céu e da terra. É o haja, é o início, o fim, o alfa, o ômega, o único, o soberano, o leão da tribo de Judá, o que derrotou o diabo na cruz do Calvário, o que dá vida e ninguém tira, o que abre a porta e ninguém fecha, o que faz de estéril mãe de filho, o que faz o mudo falar, o surdo ouvir, o coxo andar, o morto ressuscitar. É esse que está falando com você, que antes mesmo de sair do ventre da tua mãe, ele já te escolheu. O óvulo, somente um espermatozoide chega até lá. De milhares na corrida contra a vida, para viver. E dentro desses milhares, Deus te escolheu. Você, desse jeito, que não sabe ler, que não sabe escrever, com pouco estudo, com muito. Deus é quem escolhe e capacita. Sabe por que o complexo de inferioridade vem sobre a nossa vida? O complexo de inferioridade é aquilo que te deixa desacreditado do teu chamado, do teu potencial. Eu mudei minha mente. Eu ficava com essa dúvida. Será que eu estava preparado? Gente, será que era para mim ser pastor mesmo? Ei, Deus não erra não, gente. O mundo fala que tu não está preparado, mas Deus fala que tu está. Sabe por quê? É Ele quem te prepara. Deus, ele trabalha na contramão da lógica humana.
Sabe por que o povo reclamou com Moisés na frente do Mar Vermelho? Porque o mar estava fechado. E outra, o povo reclamou porque Ramsés vinha com tudo para destruir o povo de Israel. Sabe o que Deus fez? Isso. Abriu o mar. Porque Deus, ele não te deixa confundido. Quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu te escolhi, Manuel. Eu te separei, Lucinéia. Eu te escolhi, ouvintes. Eu te escolhi, Vivi. Eu te escolhi, Adriano, para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, eu não sei falar, pois eu sou como uma criança. Sem querer o profeta acertou? Sem querer o profeta acertou. Pois sou como uma criança. É esses quem Deus escolhe. O profeta poderia falar: sou velho demais, sou rico, eu não tenho nada. Mas ele falou: eu sou como uma criança. E Deus falou: é você que eu quero. Quando você acha que não tem nada, Deus fala: eu sou o que você precisa. Eu sou o suficiente para você. Uma criança, olha só que interessante. Por que Jesus preserva tanto o instinto de uma criança? Um adulto, uma criança, você corrige, briga com ela, bota de castigo, cadeirinha da disciplina, mãozinha, ó, tapinha na mãozinha, para não aprender a fazer mais coisa errada, né? Porque tem coisas que criança faz que a gente até duvida. Desce daí, tira a mão daí, olha a tomada. Então, se você advertir uma criança, brigar com ela, botar de castigo, daqui a 2 minutos ela está falando de novo que te ama. Porque não tem maldade na sua mente, não tem maldade no seu coração. Agora o ser humano, o adulto, se você brigar chamar a atenção de alguém, a pessoa é capaz de morrer sem pedir ou liberar o perdão. Por isso que o Senhor fala. Certa feita, Jesus estava orando e algumas pessoas trouxeram as crianças e os discípulos tentaram fazer assim, ó, não deixa ir até Jesus. E Jesus falou: não impeças que as crianças venham até mim, porque dela é o reino dos céus. E em Jeremias ele fala: Senhor, não sei falar porque eu sou como uma criança. Talvez para teólogo essa palavra tenha um outro significado, uma outra profundidade. Para quem prega muito, talvez essa palavra possa ser de um outro tipo de contexto, mas para o momento é isso que o Espírito Santo de Deus está falando comigo e contigo. Jeremias, quando ele fala: eu não sei falar, olha essa Lucinéia, eu não sei falar porque eu sou como uma criança. É como se Deus respondesse assim, ó: e por acaso eu erro? Mas o Senhor respondeu: não diga que és muito jovem, mas somente vá e fale
com as pessoas a qual eu te enviar, e tudo que eu mandar você falar, você fala. Não é com as nossas próprias forças, não é com nossos próprios pensamentos, não é como as nossas próprias inteligências. É o que Deus manda falar. Eu já terminei diversas lives e quando eu desliguei a conexão, apertei em concluir, aí nossa, eu tinha que ter falado isso, eu tinha que ter falado aquilo, mas não. Eu falei o que o Espírito Santo mandou eu falar. É diferente do que você quer falar. Talvez, se eu falasse aqui o que eu queria ou quisesse falar, talvez não teria ninguém me assistindo. Mas como é a palavra de Deus e o próprio Espírito Santo e o próprio Senhor que tocou nos meus lábios e colocou a palavra, vocês estão aí recebendo. Eu estou aqui recebendo. Tanto que no começo da leitura eu já senti a presença do Espírito Santo aqui na minha vida. Não tenha medo. Olha aqui, Adriana. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Assim diz o Senhor. Meu irmão, não tenha medo de falar o que Deus manda você falar, porque Ele te garante, Ele é quem te capacita, tá certo? Muitas das vezes você encontra situações que você fala, será que é para mim falar isso? Será que é Deus? Ou é coisa da minha cabeça? Aí muitas das vezes você se cala, passa mal, aí vem outro profeta e fala aquilo que era para você falar. Aí você entra no conflito. Poxa, era de Deus. Sabe aquela historinha? Joãozinho na sala de aula, aí a professora fala, quem descobriu o Brasil? Aí Joãozinho fica quieto, porque ele sabe, mas ele tem medo de falar. Aí o aluno da direita fala, Pedro Álvares Cabral. Aí o Joãozinho fala, eu ia falar, mas não falou. Teve a oportunidade, mas não falou. Talvez há pessoa dentro da tua casa que precisa ouvir algo que Deus já colocou na tua boca e você não falou. Certa feita, um pai maltratava muito seu filho, e toda vez que ele bebia, melava a caveira, ele ia lá, sentava a lenha no filho. Com o passar do tempo, o filho foi crescendo e aquele ódio foi aumentando. Certa caminhada da vida do seu pai, ele foi ficando velho, porém então teve uma atitude muito bonita. Ele entregou a vida dele para Jesus. Só que o filho já não morava mais com ele. O filho já não queria mais saber dele. E o pai, por ser uma nova criatura em Cristo Jesus, ele queria de qualquer forma entrar em contato com o filho para pedir perdão por todos os maus e males que ele já havia feito ao filho. E o filho cresceu, criou uma família e foi morar longe do pai. O pai, após a conversão, conseguiu o contato do filho e soube que o filho estava em um motel de uma beira de estrada, porque o filho ia viajar para um outro país e parou com a sua família nesse hotel em beira de estrada. E o pai ficou sabendo, e ele falou consigo mesmo, o pai,
poxa, eu vou aproveitar a oportunidade, conseguir achar e localizar onde meu filho está com a família dele. Como agora eu sou uma nova criatura, eu vou pedir um perdão ao meu filho, porque se eu tiver que morrer, eu morro em paz. E o pai pega o carro e vai desesperado atrás do filho. Quando o pai chega até o quarto onde o filho está, ele bate na porta. E quando o filho abre, depois de anos, ele reconhece o pai. E com a mesma mão que ele abre, ele fecha a porta. Porque o ódio era muito grande. E ele fala com voz alta pro pai: some da minha vida. Você desgraçou a minha infância. Você me machucou. Então você não é digno de conhecer o meu filho e nem minha esposa. E o pai do lado de fora da porta fala: meu filho, eu sou uma nova criatura. Eu entreguei a vida para Jesus. Me perdoa. E o filho fala: eu nunca vou te perdoar, do outro lado da porta. E o pai fala: meu filho, me perdoa. E o filho torna a repetir: eu nunca vou te perdoar. E nisso, o pai vai embora. E antes de ir embora, o pai fala assim: filho, tudo bem, eu sei que você está triste, mas a gente precisa conversar. Eu estou no quarto ao lado. Assim que amanhecer o dia, me procura para a gente conversar. E o filho falou: nunca mais na minha vida eu te procurarei. E o pai falou: adeus, meu filho, tchau. E do outro lado da porta, o filho se arrasta, senta no chão e começa a chorar, muito triste, porque no fundo, ele tinha um carinho pelo pai dele. Mas o passado, a qual o pai batia, fazia coisas erradas, ficou cicatrizado na mente dele, ficou cauterizado lá na mente dele, e ele não conseguiu esquecer. Mas no fundo ele amava, porque corre o sangue da família em sua veia. De repente, o filho, num instalar, num impulso, ele decide ir no quarto do pai. E ele falou: vou falar com meu pai. Eu quero ouvir o que aquele velho tem para falar para mim. E de repente ele abre a porta, vai lá: pai, pai. E ele não escuta mais nada. Ele: pai, chama pelo nome do seu pai: pai, abre aqui. E ele decide arrombar a porta. Quando ele arromba a porta, o pai está deitado na cama, com uma foto dele pequeno, do seu filho pequeno na mão, morto. E o filho olha aquela cena e começa a se martirizar, porque ele deu lugar à ira e não liberou o perdão para o seu pai. E o seu pai morreu sem conseguir ouvir o perdão do seu filho. Moral da história: Deus ele chama Jeremias para ser profeta das nações, para ele não ter medo, para ele falar, porque Deus estaria com ele. Não deixa isso acontecer dentro da tua casa, não. O teu pai, a tua mãe, o teu tio, a tua sobrinha, seja lá quem for, libere o perdão, porque você decidiu ser uma nova criatura. Não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Ontem eu fui na casa da minha mãe e ela me recebeu tão bem que nós almoçamos. Ela preparou o que tinha de melhor. Eu fiquei feliz porque eu fui em outro lugar, mas na volta eu poderia pegar, descer próximo onde ela mora, pegar um ônibus e ir para minha casa.
Mas o Espírito Santo, ele falou comigo no meu coração: vai ver minha serva, porque ela precisa de um abraço. E eu não falei com minha esposa, eu não falei com ninguém que eu iria lá. Porque o agir de Deus é assim, gente. Às vezes Ele te manda em lugares e locais que você não entende o porquê. Porque nesse local vai ter pessoas que precisam de um abraço seu, de uma palavra sua, de um gesto seu. Ontem foi dia dos namorados. Olha, eu estou mudando, mas dentro do contexto. E a minha vontade ontem era de pegar minha esposa e ir para um lugar lindo. Mas Deus fez diferente. Ela fez com que a minha esposa tornasse o lugar que nós estávamos lindo. São pessoas que sabem fazer de pequenos instantes grandes momentos. Então a palavra de Deus para a tua vida nessa tarde é que você faça acontecer, meu irmão. Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe o que Jesus quis dizer com essa palavra? Não deixe chegar o outro dia para você pedir perdão a alguém, não. Porque o amanhã pertence a Deus. Se Ele quiser te tirar dessa terra, acabou. O Senhor te escolheu para ser boca de Deus na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Lá no meu trabalho, as pessoas, alguns me chamam de Paulão, outros me chamam de pastor. Mas também poderiam me chamar de falso profeta se eu estivesse dando mau testemunho. Por quê? Porque quando Deus quer que eu fale algo lá, eu abro a boca e falo. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão e tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Muitas são as vezes que eu enfrento um conflito espiritual muito grande para chegar até aqui e pregar para você. Vocês não têm noção dos bastidores que antecedem esse momento. Você não tem noção. Mas eu estou aqui, ó, sorrindo, ministrando a palavra de você, para você. Porque esse é o meu chamado. Você vê um palhaço de circo se maqueia chorando. Às vezes ele perdeu a mãe, brigou com a esposa, o filho saiu de casa, todo mundo te abandonou, mas ele está se maquiando. E quando ele entra no picadeiro, ele faz todo mundo sorrir. Porque o chamado dele é esse: fazer as pessoas sorrirem, independentemente do que está acontecendo na tua vida. É para isso que Jesus te garante. Você vê que ele poderia falar assim, ó: vai e faça. Mas ele conhece que o ser humano tem argumento para tudo. Pega a visão, Lucinéia. Vivi, Deus, ele poderia ter, olha só, hein, que o Espírito Santo é lindo. Ele poderia falar assim, ó: vai,
faça e fale. Ponto. Mas o Senhor conhece o ser humano. O ser humano ia questionar. Lembra Moisés, quando Deus falou para Moisés ir até a Faraó, Ramsés, e pedir para libertar o povo? Moisés falou: que garantia eles vão saber que o Senhor está comigo? Aí Deus fala: pega no cajado, vai transformar numa serpente, bota a mão no peito, vai sair leprosa, bota de novo, vai estar curado. Foi um dos sinais. Aqui nessa história, Deus ele fala para Jeremias: você vai aonde eu mandar você ir, e você vai falar o que eu mandar você falar. Antes que Jeremias argumentasse: mas quem irá comigo? O Senhor fala: eu estarei com você. Ai, Senhor, tu és lindo. Porque ele sabe da confissão que você fala, lê e pronuncia de Paulo em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então vá. Cristo vive em ti, vá. Fale. Pregue. Se possível, fale. Não entendeu? Vou explicar. Pregue. Se possível, fale. Como é que eu quis dizer? O que eu quis dizer aqui? A tua vida já é um testemunho. Você prega com as tuas atitudes. Pega essa cena no teu coração. A tua vida já é uma pregação. Você é a Bíblia que o mundo lê. Olha, para a gente finalizar. Aí o Senhor estendeu a mão. Quando eu chego aqui muitas das vezes, no sábado à noite eu já preparo uma mensagem, já vou papirando, vou lendo aquilo que eu já preparei. Eu escrevo esboço, eu faço o marca-texto, eu escrevo, mas foge tudinho. Por quê? Porque não é eu que tenho que falar, é o Senhor que tem que falar. Porque Ele não falou aqui, vai e o que você quiser fazer você faça, e o que você quiser falar você faça. Fala. Ele não falou isso. O que eu te mandar fazer você vai fazer. O que eu te mandar falar, você vai falar. E às vezes eu chego aqui no estúdio da Rádio Amor Incondicional e eu fico assim: Senhor, eu preciso de uma palavra. Aí o louvor vai tocando, as participações vão entrando e tal, e eu olho para o alto: Senhor, meu Deus, eu preciso de uma palavra. Como se um anjo viesse, pá, botasse a mão na minha boca. Toma. Nós temos palavra. O problema é que nós queremos escolher. Deus te ungiu como profeta nessa terra. Sabe o que é um profeta? Profeta é o que ouve de Deus e fala para o povo. Hoje eu estou lhe dando poder, para a gente finalizar. Hoje eu estou lhe dando poder para arrancar, derrubar, destruir e arrasar, para construir e para plantar. Aí você pergunta: nossa, como é que Deus está te dando poder para destruir, arrancar, dissipar e plantar? Como assim? O poder que Deus está te dando nessa tarde, que ele, na verdade Ele já te deu, só que você não está fazendo uso. O poder que Deus te deu é para pisar na cabeça das serpentes e de escorpião, para arrancar da minha vida, não, da vida das pessoas que não conhecem Jesus, todo mal, para destruir em o nome do Senhor todos os planos de Satanás contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério, contra o teu casamento, e derrubar todos os altares
de deuses pagãos que não reconhecem o nosso Deus como aquele que é o único, que deu o seu único filho para morrer na cruz para nos salvar. E para plantar e para construir uma nova história na vida do próximo, para construir um novo sonho, um novo momento, uma nova vida, um novo casamento. Não estou falando para você se separar e casar, não, é botar no lugar o que está fora, entendeu? É isso. Para plantar é isso que nós estamos fazendo. É o que você está fazendo aí, ó. Plantando, compartilhando. Quando você compartilha essa live, você está semeando, você está plantando em terras que ninguém pisa, que é o coração do homem. Você está plantando o amor, você está plantando o carinho, você está plantando a empatia. E para finalizar o versículo final, e o Senhor me perguntou: o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira. E respondi o Senhor e me disse: você está certo, eu também estou vigiando para que minhas palavras se cumpra. Fecha a palavra, fecha a Bíblia, porque foi até aqui que o Senhor mandou. Então, meus irmãos, eu não sei qual é a sua crença religiosa, eu não sei o que você tem pensado, eu não sei o que você tem falado, por onde você tem andado. Mas eu quero te falar, como profeta de Deus nessa tarde, que somente há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o caminho. Só Jesus Cristo é a verdade, é a vida. Quer ir para o céu? Quer morrer? Quer ir para o céu? Entregue a sua vida a Jesus. Não entregue a sua vida a demônios que vão te humilhar, que vão te amassar, que vão abrir sepulturas para te jogar dentro. Entregue a sua vida a Jesus. Somente Ele pode te dar o que o mundo não te dá. Tá difícil? Depois que entregou a vida para Jesus, Ele não falou que seria fácil. Jesus não é mentiroso. Jesus não é político mentiroso que promete uma coisa e faz outra. Ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que te separa do amor de Deus? A morte, a espada, a nudez, a perseguição, os complexos de inferioridade que a vida proporciona? O que te separa do amor de Deus? As tuas escolhas. É as tuas escolhas. Decida hoje. Faça como Josué. Decida hoje se você vai servir aos deuses dos amorreus, aqueles que as tuas famílias lá atrás serviam, de barro, de estátua, de sal, de sei lá, de gesso, ou a um Deus vivo que foi apregoado numa cruz, cravado seus pés grampos e nas suas mãos grampos, que suspirou: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. E que ressuscitou o terceiro dia. Entregue a sua vida para Ele. Porque ainda que você viva, Mateus 28, versículo 18 em diante, Jesus ele fala: ide por todo mundo, por todo o mundo,
Pregai, anunciando o evangelho da paz, da salvação, da bondade, do amor, da justiça. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vê que Deus, quando Ele manda você ir, Ele garante a presença dele ao seu lado. Lembra do povo? Peregrinando no deserto, de dia, nuvem, para proteger do sol escaldante. Deserto, 50 a 60 graus célticos. Mas nem por isso Deus deixou de desguarnecer. Deus não desguarneceu do seu povo. Antes veio com uma coluna de nuvem, uma nuvem de nuvem. De noite, no deserto, se de dia é calor, à noite é um frio de 0 grau. Mas Deus se fez presente também com o seu povo, por intermédio de uma coluna de fogo. Sabe o que eu entendo com isso? Que em todos os momentos da tua vida, Deus sempre esteve ao seu lado. Lembra Moisés lutando contra os amalequitas? Deus estava lá também com Moisés, no alto daquele cume, mandando Arão e Ur suspenderem seus braços, como sinal de apoio, de ajuda. É assim que Deus se manifesta, pegando na tua mão. Quando você passa pelo vale da sombra da morte, foi assim no Siné que Deus se manifestou naquele CTI por longos meses a qual você esteve internada. Como? Vou te falar. Através de enfermeiras. Era ele. Era ele. Era o leão da tribo de Judá que estava lá do seu lado. O rapaz da minha rua me parou e falou assim: pastor, uma vez no Norte Shopping, eu caí, bati a cabeça, eu estava bêbado. E apareceu 2 homens do nada e me botaram dentro de uma van. E quando eu acordei, eu estava em casa. E quando eu levantei, vi que eu estava em casa. Eu botei a mão na minha cabeça, senti que estava doendo, tinha um machucado. E eu olhei para o céu e falei: Senhor, como é que eu vim parar aqui se eu não tinha condições? E o Senhor falou: lembra daqueles 2 homens que te ajudou? E o Francisco falou assim: lembro, Senhor. E Deus falou: era eu. Tem muita coisa na tua vida que você não nota que Deus está do teu lado, gente. Porque se Ele não tivesse do teu lado no momento mais difícil na tua vida, você não estaria me assistindo, não estaria me ouvindo. Era Deus, pastor Adilson, que estava contigo quando tu estava naquele leito, com a metade do teu pulmão comprometido. Era Deus que estava contigo. Era Deus, Ana Luísa, quando tu estava naquele hospital, achando que estava desamparada. Teve uma jovem que ela decidiu cortar os pulsos, dar cabo, tirar sua vida. E ela imediatamente é levada para um pronto-socorro. E ao chegar no pronto-socorro, ela é atendida, ela é internada, é feito os procedimentos. Preste atenção nisso aqui. É feito os procedimentos na vida dela para ela poder se estabilizar,
ficar curada, e de repente entra uma pessoa na sala e fala para ela assim: por que você fez isso? Você é tão nova. E ela: tá tudo ruim para mim, eu não quero mais viver. E a pessoa fala novamente: por quê? E essa pessoa convida essa jovem a olhar para o aparelho que estava ali, os batimentos do seu coração, os batimentos cardíacos. E você nota que naquele aparelho você vê linhas subindo e descendo, né? Porque os batimentos, ele passa aquela corrente por os eletrodos, o eletrodo joga para aquela máquina e a máquina fica assim, e você vê que é uma linha subindo e descendo. E a pessoa fala assim para a jovem: tá vendo essa linha? Assim é a vida. Você tem altos e baixos, altos e baixos. Agora, se essa linha ficar reta, é sinal de que você está morta. Se cuide. E essa pessoa saiu da sala. E essa menina ficou em transe, sem entender nada. De repente entra uma enfermeira e fala: minha filha, o que você está com esses olhos arregalados? Você já está boa, vamos embora para casa? Aí ela fala: quem era esse rapaz que entrou aqui agora e falou comigo? Eu quero o nome dele. Aí a enfermeira fala: não entrou ninguém aqui agora. Aí ela dá as características de fisionomia do rapaz e fala: não, ele acabou de falar comigo, ele conversou comigo, ele era assim, assim, assado. Ele acabou de sair dessa sala. E a enfermeira fala: minha filha, o plantão é meu. Não tem nenhum médico, nenhum enfermeiro. Não entrou ninguém aqui na sala. Sabe quem era? O próprio Deus. No Antigo Testamento, todas as vezes que Deus queria se materializar para falar com o homem, ele vinha em forma de anjo. O nome dado de teofania. E o anjo do Senhor apareceu. E o anjo do Senhor. Não deixa para amanhã não, gente. Pode ser minha última live. Eu não posso estar mais aqui domingo que vem, porque minha vida pertence a Deus. Se Ele quiser me levar para outro mundo, para outro país, se Ele quiser me levar para outros meios de comunicação, Ele vai fazer. Não negligencie o chamado de Deus na tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Por você que está me ouvindo. Bota aí o nome da pessoa. Faz melhor. Lembra dela. Lembra dela. A gente vai orar agora. Você pode fechar seus olhos. Aonde você está. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi aplicada, Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor falou aqui nessa hora. Obrigado pela vida de cada um que ouviu essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter tocado lá no nosso íntimo, Pai, e ter feito nós lembrarmos de aonde cairmos, de quando fomos ajudados por Ti, Senhor. Porque diversas vezes o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal, e muitas das vezes nós não reconhecemos isso. Senhor, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Pai, tanto livramento que até mesmo nós não percebemos nas ruas, no que nós comemos, no que nós bebemos.
Eu te agradeço, Senhor. Pai, que essa live ela possa alcançar, meu Pai, vidas e possam haver transformações. Meu Pai, que esse podcast, meu Deus, possa adentrar por intermédio de louvores, participações, das palavras, ó Pai, que o Senhor falou aqui, meu Pai, na vida de cada um, e que haja transformação, porque é isso que nós pedimos, é isso que nós queremos, é o que nós almejamos, almas para o Teu reino, Senhor. Ajude essa pessoa que há pouco tempo atrás entregou sua vida para Jesus e está encontrando dificuldades na caminhada. Testifica mais uma vez, Pai, com ela, para ele, que o Senhor está com ele. Jeremias, depois desse episódio, ele se transformou um grande homem de Deus, uma potência nas nações, porque ele ia em lugares e falava diversas coisas que o Senhor colocou em seu coração, e por isso ele foi bem. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa hora. Obrigado, Pai. Vai de encontro a todos os pastores nesse dia tão especial, Pai, a qual lembro daqueles que fazem muito pelos outros e poucos os outros fazem por eles. Nos ajuda, meu Pai, a combater todo sentimento de abandono, meu Deus. Nos ajuda, meu Pai, a combater todo sentimento de renúncia, todo sentimento de inferioridade. Nos dê força, nos dê estratégia, nos dê sabedoria, que vem do Senhor e é de graça. Nós choramos assim e também te agradecemos. Em o nome daquele que vive e reina para todo sempre, você diz amém e graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam, aguardam e anseiam a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E todos que creem digam amém e possam todas as coisas. E se Deus é por nós, até aqui, o Senhor, meu pastor, diga ao fraco: eu sou forte. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe teu ministério. Deus abençoe tua casa. Que você seja um homem e uma mulher de Deus, valente, obediente a Deus e seus atributos. Fica com Deus. Obrigado pela companhia. Obrigado por tudo. Domingo que vem a gente está aqui, de volta, se assim Deus permitir. Beijo no coração de vocês.